Olá, meu nome é Priscila Pereira, sou líder de projetos da Fundação Roberto Marinho e uma das responsáveis pelo projeto Maleta Conviver. A ideia desse encontro é a gente falar um pouquinho sobre a importância de trabalhar a convivência dentro de espaços diversos e, mais especificamente, a importância da gente trabalhar esse tema dentro do espaço escolar. Então, para começar, eu vou trazer um alerta, né? No ano de 2021, a ONU publicou um relatório que traz uma abordagem catastrófica. A gente está vivendo, o planeta Terra como um todo está vivendo à beira de um colapso social, ambiental, econômico, e a gente precisa, enquanto sociedade global, dar uma resposta urgente a esse colapso, né, que pode ter consequências devastadoras a médio e longo prazo. Se a gente pensar bem, essas consequências já começam a surgir para a gente, né? Acabamos de sair de uma pandemia sem precedentes, a gente está vivendo também grandes desgraças, né? Enfim, grandes situações ambientais muito complexas. Mais recentemente no Brasil mesmo passamos uma agora no Rio Grande do Sul. Então, a gente não pode descolar essas situações, né? No momento de guerra também que a gente vive no mundo, descolar dessa grande crise de convivência que a gente está tendo. Então, vou pedir para passar para o próximo slide. Então, para a gente começar, a gente pode pensar o que significa conviver. O que é conviver? Né? No dicionário diz conviver, verbo transitivo indireto intransitivo, significa possuir convivência, ter uma vida em comum, ser próximo de alguém, ter uma boa relação com alguém na empresa, uma pessoa convive com seus funcionários, os vizinhos convivem harmoniosamente, coexistir. Eu acho que essa é a palavra central, né? Como é que a gente está coexistindo? Especialmente com aquele que é diferente da gente. Pode passar. Então, para pensar essa perspectiva da convivência, a gente tem que pensar em 3 aspectos, né? Quando a gente fala dessa questão da coexistência, né, da convivência, a gente precisa ter em mente 3 dimensões, né? Como é que a gente está convivendo com o outro, essa pessoa que é diferente da gente, essa pessoa que não tem as mesmas premissas ideológicas, religiosas, né? Enfim, que tem uma cultura diferente da gente, que tem interesses econômicos diferentes da gente, né? Como é que a gente convive com o planeta, né? Ou seja, como é que a gente está se relacionando com esse espaço, casa, né? Porque o planeta, a Terra, é a casa de todos nós, né? Como é que a gente está convivendo com esse espaço, como é que a gente está cuidando coletivamente dessa casa, né? Que já tem apresentado e sinalizado tantas urgências para a gente e tantas respostas imediatas que a gente precisa dar para tentar reverter, né, um panorama de devastação, de desastres ambientais que está posto aí para a gente, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente se relaciona com nós mesmos, né? Uma vez que a gente vive uma crise de saúde socioemocional global, né, e que se reflete em diferentes faixas etárias, né, especialmente depois da pandemia. A pandemia exacerbou uma tendência, né, de depressões, de ansiedades, de distúrbios alimentares, enfim, de uma série de doenças de ordem socioemocional e que a gente tem visto aí trazer consequências, né, em aumento de números de suicídio, de automutilação, inclusive entre crianças, né? Então, como é que a gente pensa essa dimensão do convívio a partir desses 3 pilares, né? Como é que a gente se relaciona com o outro, como é que a gente se relaciona com o planeta e como é que a gente se relaciona com nós mesmos. Que práticas de autocuidado a gente está tendo, né, para tentar mitigar esses impactos. E aí, pensando nessa questão do porquê que a gente pode, né, e precisa urgentemente falar sobre convivência, a gente tem aqui alguns pontos principais, né? Primeiro como é que a gente pode problematizar as desigualdades, né? A gente vive escalas abissais aí de pobreza extrema a riquezas absolutas, né? Então, como é que a gente e privilégios muito distintos, né, entre grupos sociais, étnicos, raciais,
enfim, como é que a gente problematiza essas desigualdades, como é que a gente aborda, né, a questão da falta da garantia de direitos fundamentais para essas parcelas da população mais vulnerabilizadas, especialmente, né? A gente vive um momento de proliferação de doenças que a pandemia, né, acho que é um auge dessa que a gente viveu, os Covid-19, é um auge desse problema, mas a gente vê, né, uma série de viroses, enfim, uma série de situações de ordem sanitária, né, e de saúde se multiplicando, né, aos montes nos últimos anos. Né? Como é que a gente pensa também os desgastes ambientais, os casos de violência por conta dos conflitos ideológicos, né? Como eu falei ainda há pouco, a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra que começa aí com bases religiosas, né? Então, como é que a gente pensa, né, uma forma de coexistir mais harmônica e que acolha essas diferenças, que coloque essas diferenças em debate na mesa, né? Enfim, e não com conflitos tão contundentes, né? Que a gente vê no dia a dia. A gente está falando de um caso extremo de guerra, mas a gente sabe que, por exemplo, no nosso país, a gente tem um movimento muito grande de casos de violência oriundos do racismo, da transfobia, né? Enfim, de conflitos religiosos. Então, como é que a gente traz um debate mais aberto sobre isso? A outra coisa né, como eu falei, a gente pensar como é que a gente interage com os outros no planeta e com o planeta, né? Ou seja, como é que a gente pensa, né, essa nossa vivência dentro desse espaço casa de forma mais ampla, tentando não só trazer o que eu faço pela sustentabilidade, o que eu faço para diminuir o meu impacto ambiental dentro dessa casa, mas como é que a gente pensa políticas públicas, como é que a gente pensa ações globais, né, para mitigar esse problema, né? Então, a gente tem aí uma urgência, que a gente tem o desafio de buscar um enfrentamento, né, para essas situações climáticas, de meio ambiente que são crescentes, né? E, ao mesmo tempo, como a gente também tenta reduzir a marginalização de alguns grupos frente a esses impactos ambientais e também as violências sociais diversas, né? Um outro ponto, a gente precisa falar sobre convivência para compartilhar práticas e saberes, né? Uma das bases desse material, né, que a gente buscou estudar para construir esse conteúdo por exemplo, a filosofia do bem viver, né, que é uma filosofia que vem aí dos povos originários e que é implementada em muitos espaços, né, em muitas comunidades, em muitas aldeias, em muitos grupos quilombolas também. Então, como é que a gente bebe dessa fonte tradicional, né? Como é que a gente bebe dessa coexistência pacífica com o entorno e comunitária, né? Para inspirar outras práticas, outras vivências mais harmônicas e com mais diálogo, né? Enfim, entre grupos distintos. Um outro ponto é a importância da gente promover a participação e o engajamento de toda a sociedade para pensar as políticas, né? Cada vez mais a gente se afasta do espaço político. A gente, por todas as questões vividas, né, nos últimos anos, enfim, corrupção, a gente tem a gente tem pouca representatividade ainda, né, nos espaços de deliberação. E a gente não está falando só das grandes cadeiras, né, mas dos espaços de representação dentro dos bairros, das associações de moradores, né, dos espaços das conferências, né, seja de juventude, de infância, dos direitos da criança, de mulheres, de pessoas com deficiência. Ou seja, como é que a gente, enquanto sociedade, se percebe, né, como um cidadão que precisa ter voz, que precisa trazer suas questões para pensar em menor escala e até chegar às maiores escalas as nossas demandas e as nossas urgências enquanto sociedade. E, para além disso, a gente precisa fazer um grande balanço, né, dos impactos da pandemia de Covid-19. A gente teve aí uma série de situações deflagradas, né? Eu citei ainda há pouco a questão da saúde socioemocional, mas a gente também tem as violências domésticas, né, muito acentuadas depois desse momento, né? Enfim, a gente tem aí as situações de intolerância religiosa, de conflitos ideológicos, político-partidários, enfim, a gente tem aí uma série de questões
né, que se acentuaram muito durante esse período e a gente precisa pensar sobre eles. Pode passar. Pode passar também, que já... Então, o que a gente precisa pensar dentro dessa perspectiva da convivência, dentro do ambiente escolar, né? Por que falar desse assunto dentro da escola? E aí não estou falando só da educação básica, mas também do ensino fundamental, da educação infantil, né? É importante a gente trazer essa perspectiva da convivência dentro desses diferentes espaços. Por quê? Pode passar. Primeiro, né, acho que todo educador sabe, a escola é um microcosmos da nossa sociedade, né? Lá a gente vê a reprodução de várias situações, né, que estão presentes na nossa sociedade, obviamente, numa escala menor, mas também é na escola que vários conflitos que aparecem, que existem na comunidade, dentro das casas dos alunos, eles acabam aparecendo, né? Então, trouxe aqui alguns deles para a gente refletir. Né? Então, na escola a gente visualiza situações de violência física, de violência sexual entre pares, que infelizmente também tem crescido o número, violência psicológica, verbal entre os alunos, entre si e dos alunos com os professores. Infelizmente, a gente tem visto aí um aumento dessa insegurança dos educadores em estar dentro do espaço escolar, em estar em situações de conflito com os seus alunos, né? Enfim, então, não só esses tipos de violência aparecem dentro da escola, né, nessa relação, nessas dinâmicas de relação, mas elas também estouram na escola, né, violências que os alunos sofrem dentro das suas casas, dentro da comunidade, né, com as suas famílias, elas acabam aparecendo dentro do ambiente escolar e a gente precisa estar pronto, né, para acolher, para notificar adequadamente, tratar esses assuntos numa perspectiva de resolução desses problemas, né? Da mesma maneira, já que a gente tem, né, como eu falei, as violências praticadas pelos alunos contra os professores, mas a gente também tem muitos professores, né, que fazem uso da sua autoridade para humilhar os alunos, né, criando um ambiente, né, de animosidade dentro do espaço escolar, dentro de sala de aula e que acabam mais à frente estourando em conflitos contundentes, né. Na escola a gente também vê situações de exclusão de determinados estudantes, né, de determinados grupos por conta do bullying, por conta de racismo, homofobia, transfobia, violências de gênero diversas, né? Também exclusão de alunos, né, com deficiência, enfim. Então a gente percebe dentro desse espaço escolar que, na verdade, as crianças e adolescentes eles estão se experimentando enquanto seres sociais, né? Eles estão vivendo ali um momento em que eles estão experimentando essas relações. E se a gente não faz uma mediação adequada dessas interações, né, a gente acaba trazendo para a escola conflitos que a gente vê aí nas ruas, de brigas de trânsito por qualquer motivo, com vítimas, enfim, muitas situações que estão postas aí no nosso cotidiano enquanto sociedade, refletidas ali dentro. Então, a gente precisa se posicionar em relação a elas, né? A questão das crises de saúde socioemocionais, como eu falei ainda há pouco, né? A gente tem visto aí um aumento muito grande de casos de automutilação, de depressão, né? Envolvendo crianças cada vez menores. Os conflitos entre os profissionais da instituição, a gente tem que lembrar que a escola também é um ambiente de trabalho, né? E como qualquer ambiente de trabalho, muitas vezes essas relações não se dão de forma saudável, se dão de forma abusiva, né, com excesso de autoridade por parte de algumas pessoas. Então, manter um ambiente escolar de colaboração entre os profissionais que ali estão, ele é sempre benéfico, né, é muito importante. E a gente não está falando só do professor de sala de aula, a gente está falando também da merendeira, do inspetor, né, do pessoal da portaria, enfim. Essa comunidade escolar, né, esse grupo de profissionais que ali estão, eles precisam estar em harmonia para que isso se reflita também nas relações entre os alunos, né? Com os alunos e entre os alunos. A outra questão que é muito importante a gente debater são os conflitos armados, né, em torno de algumas escolas, em especial as escolas localizadas em perímetro urbano. Né? A gente sabe que muitas escolas são impactadas aí pelos conflitos armados, com falta de aula, com invasão da própria escola, né, com algumas restrições de temas, de atividades a serem realizadas
dentro desse espaço. Então, esse é um tema também que a gente precisa debater, da mesma forma como que a gente precisa também discutir a questão das escolas que estão em espaços mais distantes, né? Escolas que estão em ambientes rurais, escolas que têm a questão da alternância de rios, né? Ou seja, de um grupo de alunos muito expressivo, né? Que tem dificuldade de acesso à escola e dificuldade também de trabalhar temas que para eles são importantes dentro desse espaço, né? Temas que fazem sentido para eles dentro desse espaço. E, por fim, a questão das desigualdades, né? Falei a questão da alternância, né? Da escola das alternâncias, mas também uma coisa muito importante são as escolas impactadas pelas crises climáticas. Né? A gente cada vez mais vê escolas que, em períodos do ano, muitas vezes servem como abrigo para pessoas que ficaram desabrigadas, né? Que têm suas aulas suspensas, ou mesmo alunos que têm dificuldade de acesso às suas escolas pelo mesmo motivo. Então, esse é um tema também que a gente precisa debater cada vez mais. E, por fim, a questão da pobreza e da desigualdade, que afasta muitas vezes as crianças do espaço escolar, né? Que tira a oportunidade, muitas vezes, de estar em sala de aula, né? Seja por limitações financeiras de acesso, seja porque muitos alunos precisam trabalhar cada vez mais cedo ou cuidar de membros da sua família enquanto seus responsáveis estão trabalhando, né? Então, a evasão escolar muito impactada por esse tema, então a gente também precisa debater esse assunto. Pode passar para a próxima. Tem uma anterior. E por fim, gente, a gente traz aqui algumas proposições de como agir, né? A gente precisa identificar e enfrentar todo tipo de violência dentro do espaço escolar, não só essas violências que acontecem entre pares, mas com os professores, entre os professores e os gestores, né? Numa via de mão dupla. A gente precisa pensar essa escola como um espaço saudável, né? E isso requer o esforço de todos nós, né? Uma outra coisa muito importante é perceber a escola como um espaço estratégico de proteção básica. Muitas vezes é o único local em que essas crianças e esses adolescentes têm para relatar casos de violências que eles sofrem dentro do espaço doméstico, né? Então, a importância é que a gente reconheça essa escola, né, esse espaço efetivamente como um local de proteção e que a gente olhe esse aluno como um sujeito de direitos, né? Na prática, trabalhando esses conceitos de cidadania com eles o tempo todo para que eles se sintam protegidos, respaldados e à vontade para trazer as suas questões dentro desse espaço, né? Uma outra coisa é a importância da gente debater temas de relevância para esses públicos sem tabus, né? Que a gente possa falar de assuntos como violências sexuais, que a gente possa falar sobre assuntos como depressão, né? Como ansiedade, enfim, que a gente possa debater assuntos os mais diversos de forma adequada, preparada com esses públicos dentro desse espaço. Outra coisa que é muito importante, né, é a gente atuar de forma integrada com o sistema de garantia de direitos, né? Entender essa escola como um espaço que faz parte de uma rede muito maior dentro de cada município para pensar a proteção e a garantia de direitos dessa criança. Então, é importante que a escola conheça quem é o conceito tutelar mais próximo, o CRAS, o CREAS, o CAPES, né? Não se entender sozinho nessa jornada, mas que esses serviços possam estar ali dentro e que essas crianças, né, que porventura apareçam com situações de vulnerabilidade, elas possam ser encaminhadas da melhor maneira para os serviços apropriados, né? Então, essa ponte, essa integração é muito importante, né? Também é muito importante a gente integrar os pais e os educadores, né, os responsáveis de uma forma mais ampla. A gente sabe que a nossa sociedade, as famílias brasileiras são muito diversas. Então, trazer essas famílias para dentro da escola, para que elas participem desse cotidiano escolar, para que eles participem desses processos. E, por fim, e mais importante, né, é preciso envolver os alunos, né, dentro desse debate. É importante que eles estejam junto, pensando, planejando, trazendo as suas demandas, trazendo as suas questões, né, e protagonizando ações tanto a médio e a longo prazo que debatam essas questões, que debatam esses temas, né, relativos à convivência escolar, participando da busca ativa, participando das escolhas dos temas que vão ser abordados dentro desses espaços, para que eles possam se sentir confortáveis, acolhidos e participantes, para que a escola faça sentido para a vida deles, tá bom?
Então é isso, espero que tenha contribuído para as reflexões de vocês e daqui a pouco a gente vai estar junto para tirar as dúvidas que vocês tiverem.